Olá pessoal, chegou a hora então de falarmos sobre os Ascomycota. Bom, os Ascomycota representam uma linhagem que é do grupo irmão de Basidiomycota e juntas essas linhagens pertence ao sub-reino Dicária. Isso quer dizer, na verdade, que todos os organismos presentes aqui nesse sub-reino apresentam septação regular do micélio. Tá? Então, essa também é, do ponto de vista evolutivo, um grande evento, né, e uma importante acontecimento evolutivo, né, para a diversificação dos fungos. Okay? Além disso, a Ascomycota apresenta uma grande quantidade de espécies, né? Ou seja, das quase 150 mil espécies conhecidas de fungos, 90 mil são de Ascomycota, porque existem muitas espécies que são macroscópicas, existem também muitas outras espécies que não necessariamente são macroscópicas, mas que apresentam grande importância para a nossa sociedade, né? Como no caso das leveduras, entre outros grupos de fungos que são parasitas de plantas ou que são estudados do ponto de vista de uso na medicina ou para processos de produção de produtos importantes para a nossa sociedade, né? Então, os Ascomycota representam uma grande quantidade de espécies, né? É o maior grupo de fungos conhecido em número de espécies, certo? E muito provavelmente também apresentam uma grande quantidade de trabalhos, de estudos e de especialistas nesse grupo. Ok? Eu gosto de mostrar essa filogenia aqui porque dos grandes grupos de fungos, juntamente com Basidiomycota, Ascomycota é uma das linhagens derivadas, né, mais recentes na evolução dos fungos, certo? E quanto ao sistema de classificação, a gente vê aqui que nesse último trabalho traz, né, se confirma então a Ascomycota como um grupo irmão de Basidiomycota. Existe um filo que foi descrito mais recentemente, que é Entorrhizomycota, e esses três filos juntos, então, estão classificados aqui no sub-reino Dicária. Ok? Bom, como eu disse, então, os Ascomycota são muito diversos, né? Existem muitas espécies de macrofungos, tá? Não estão nesse grupo de macrofungos os cogumelos e as orelhas de pau, os populares cogumelos e as orelhas de pau, tá? Esses pertencem à Basidiomycota, que a gente vai estudar depois, ok? Mas existe uma grande variedade, um grande número de espécies de Ascomycota que produzem estruturas reprodutivas macroscópicas, certo? Também dentro dos Ascomycota está a grande maioria dos líquens, tá? Ou seja, essa associação entre fungos e algas, ela se dá principalmente de algas com espécies de Ascomycota, né? Então tem os líquens crostosos, que são aqueles que são amplamente aderidos ao substrato, né? São praticamente manchas, né? Tem os foliosos e os fruticosos, que a gente vai ver com mais detalhe para frente. Tá? E como eu disse antes, né, os Ascomycotas são extremamente importantes, né? Por exemplo, na fabricação dos queijos, aqui tem um penicílio que dá essa textura, esse sabor diferente para o queijo gorgonzola ou roquefort, né? Como eu disse, o penicillium também, né, eu estou usando só esse exemplo de microfungo aqui sobre a importância para a sociedade, mas
é dos Ascomycota que vem o penicílio, né? E o penicílio é do penicílio que foi descoberto o primeiro antibiótico natural, a penicilina, né? Então, para mostrar como os Ascomycota são extremamente importantes para a nossa sociedade, do ponto de vista histórico. Bom, essa grande diversidade também a gente consegue observar pelas estratégias de obtenção de energia que os Ascomycota desenvolveram, né? Então, existem espécies que são sapróbias, saprófitas, né, que estão decompondo a matéria orgânica morta, seja ela de troncos, galhos, folhas, na floresta, né? Existem espécies associadas aos frutos, ou seja, para obtenção de energia mais rápida por conta dos açúcares mais fáceis, certo? Existem espécies que são parasitas, como é o caso de Citária, ou seja, das várias espécies desse gênero Citária, né, de Ascomycota, que atacam principalmente notofagos, tá? Tem parasitas de insetos, como os cordíceps, né, sensu-lato. Tem também fungo que parece fungo, tá? Então percebam que aqui a gente vê um Ascomycota parasitando uma trufa, tá? Que também é um Ascomycota. Então, um Ascomycota parasitando outro Ascomycota, né? Ou seja, então a gente tem fungos que são sapróbios, que obtêm energia a partir da decomposição de matéria orgânica morta, né? E tem os fungos que são parasitas, parasitas de plantas, certo? Parasitas de insetos e até parasitas de fungos, ok? Os sapróbios, então, eles são muito variados, né? Os Ascomycota desenvolvem uma grande e importante função na manutenção dos ecossistemas a partir da decomposição da matéria orgânica, da ciclagem do carbono. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês uma espécie que se chama Chlorocibória, e a gente pode encontrar na Serra Catarinense esse fungo, né? E ele é interessante porque ele deixa a madeira com essa coloração. Além de produzir as estruturas reprodutivas macroscópicas, ele também deixa essa coloração na madeira em decomposição. Tá? E tem um grupo de fungos que pode estabelecer relações micorrízicas, né? É o caso das morquelas, tá? Que além de comestíveis, são muito bonitas, têm essa arquitetura, né? Muito interessante, e são fungos que desenvolvem relação micorrízica com as plantas. Tá? Então aqui a gente vê uma grande variedade de estratégias de obtenção de energia. Então, como eu disse, né, os Ascomycota são muito variados, né, muito diversificados quanto à forma, quanto às cores, né, falando principalmente dos macrofungos. Tá? Aquelas espécies que estão associadas às raízes, né, que estabelecem uma relação micorrízica, como o caso das branquelas, e também as espécies do gênero Tuber, estão associadas às raízes, certo? São muito interessantes, principalmente no caso das espécies do gênero Tuber, porque são as populares trufas, né? Então, são fungos hipógeos que produzem essa estrutura reprodutiva macroscópica, esse tipo de esporoma que a gente vai chamar aqui em Ascomycota de ascoma, né? Associados às raízes, né? Então, é hipo porque está embaixo e gel é terra, ou seja, está embaixo da terra. Então, são fungos que produzem essas estruturas reprodutivas embaixo da terra, né? E esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual são escassos, né? Não são fungos que são capazes de serem cultivados, tá? E além do sabor, né, que é considerado uma iguaria para a gastronomia internacional, então são fungos que ocorrem apenas embaixo da terra, certo? E que não são fáceis de cultivar. Isso tudo aumenta, agrega valor, né,
ao comércio dessas espécies, desses fungos, né? Então, por isso que são caríssimos, né? E muito difíceis de serem conseguidos para a gastronomia. Tá? Bom, os líquens, né, como eu já falei para vocês, tá? E também tem aquelas espécies que atacam as frutas, ou seja, que são mais rápidas e utilizam açúcares mais simples, mais fáceis, né? Então, de certa forma, os Ascomycota também se especializaram nesse tipo de substrato, com mais ou menos a mesma estratégia do Zygomicota, então eles também são competidores com o Zygomicota, tá? E existe também uma grande diversidade de fungos em Ascomycota que a gente não tem nem conhecimento, né? Muitas espécies, principalmente parasitas, estão associadas a plantas, a grande diversidade de plantas que a gente tem no nosso planeta, né? Eu falei antes que um dos motivos pelo qual existem muitos especialistas e a gente tem um histórico de reconhecimento de espécies em Ascomycota é por conta de a gente ter várias espécies que a gente conhece, né? Então, por conta de muitas dessas espécies serem parasitas de plantas que utilizamos historicamente, né? Então a gente precisou ao longo da história conhecer o ciclo de vida desses fungos, né? Entender qual era a diversidade associada, principalmente com aquelas plantas que a gente cultiva, né? Para ter mais sucesso com as monoculturas, ou seja, controlando o fungo a gente teria mais sucesso com a monocultura, né? Então, a gente conhece muitas espécies que são parasitas de plantas do ponto de vista comercial, né? Mas existe uma grande variedade, uma grande diversidade de espécies que estão associadas a plantas que estão em ambientes naturais, que não são plantas com histórico de comercialização, né, de produção, e aí então a gente tem um grande desafio aí para reconhecimento desses fungos que estão associados a essas plantas. A estrutura somática em Ascomycota, ela pode se apresentar de duas formas, né? Como leveduras, a forma leveduriforme, né? E a forma filamentosa, que é o conjunto de hifas que formam o micélio, né? Então, os macrofungos, por exemplo, a gente sabe que são formados por filamentos, por esses filamentos, né? Por essas hifas, esse micélio, certo? Mas também existem outras espécies de microfungos que são filamentosos, né? E, claro, existe uma grande quantidade de leveduras, né, que tem essa forma mais particular, né, unicelular aqui, ok? Uma outra coisa interessante é que nesse grupo de fungos existe dimorfismo. Isso significa o quê? Que uma mesma espécie, um mesmo indivíduo, ele pode se apresentar em algum momento nessa condição filamentosa e em um outro momento nessa condição leveduriforme. Tá? Isso vai depender muito das condições ambientais e genéticas do próprio organismo. Tá? Depois a gente vai ver isso, alguns exemplos de dimorfismo. Ok? Características gerais sobre os Ascomycota. Bom, a gente sabe que todos os organismos presentes nesse sub-reino Dicária, além de ter uma fase dicariótica presente, eles têm uma septação regular do seu micélio. Então, as hifas elas são regularmente septadas, como a gente consegue ver aqui. Tá? Essa é uma característica particular que só existe nesse grupo e nem mais um outro grupo de fungos. Tá? Então, é uma característica que surgiu ao longo da evolução dos fungos e que oportunizou o crescimento, né, maior desses fungos, né? O surgimento de estruturas macroscópicas, como é o caso dos macrofungos, certo? Mas, do ponto de vista funcional, esses fungos eles continuam sendo cenocíticos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, em cada um desses septos existe um poro. E por esse poro é possível passar todo o conteúdo
seja ele citoplasmático, de organelas inteiras, de um compartimento para o outro. Tá? Então, esses filamentos, por mais que eles sejam compartimentados pela presença dos septos, eles acabam tendo conexão entre um compartimento e outro. E a passagem de nutrientes, de citoplasma, de substâncias, de organelas inteiras pode acontecer. Como é o caso que a gente consegue ver aqui, né? A gente vê uma hifa, tá? Essa aqui é o septo, tá? Dessa hifa, tá? Então aqui a parede da hifa, a septação, que é formada da mesma matriz da parede, né? Também é uma parede, certo? E ele tem um pequeno buraco. E aqui a gente consegue ver um núcleo passando de um compartimento hifal para o outro compartimento, tá? Bom, é claro que essa condição, né, de crescimento, de septação, proporcionou a esses fungos terem um aumento no tamanho, digamos, de cada organismo, certo? Mas como eles são cenocíticos, tem essa presença desse poro no septo, qualquer dano, consequentemente, levaria a uma morte, né? uma extravasar, digamos, todo o conteúdo para o meio, certo? Mas uma forma de manter a integridade desses organismos é essa característica que também evoluiu com esses fungos, que é de tamponamento desse poro. E especificamente no caso dos Ascomycota, existem esses corpos de Ugorum aqui, que são estruturas que acabam tamponando então esses poros e fazendo com que não aconteça o extravasamento, digamos, de citoplasma para o meio, né? E mantendo daí então a integridade dos organismos. Tá? Bom, quanto à reprodução, vamos falar primeiro da assexuada, tá? No caso do grupo das leveduras, essa reprodução ela pode ser por gemação, né? A gente pode observar que uma levedura ela começa a formar uma gema lateral e essa gema aqui, na verdade, vai se desenvolvendo uma outra levedura, né? Então, é reprodução mitótica, tá, gente? É replicação de conteúdo genético, ou seja, as células filhas vão ter a mesma característica genética, né? A mesma composição genética dos parentais, certo? Das leveduras parentais, ok? No caso das hifas, existe um processo bem interessante que às vezes a hifa ela pode se compartimentalizar, né? Já é compartimentalizada por conta da presença da septação regular, né, nas hifas, mas ela se compartimenta ainda mais, esses septos acabam fechando, o seu poro fecha, a parede se torna mais espessa e gera um isolamento entre um compartimento e outro, né? Então, cada compartimento desse, na verdade, acaba se tornando um esporo em potencial, né? É o que a gente chama de fragmentação do micélio. Então, cada pedacinho desse acaba sendo uma unidade reprodutiva e um esporo assexual, certo? Existe também a formação de esporos de modo intercalar ou terminal diretamente nas hifas, né? Não é uma fragmentação, tá? Esses esporos a gente chama de clamidósporos, tá? Isso é bem comum, acontece com bastante frequência, tá? Isso vai depender das condições do ambiente que o fungo está, ele pode produzir esses esporos diretamente na estrutura somática, tá? Bom, quanto à reprodução assexuada, também existe especialização. O que eu quero dizer com isso? Que a estrutura somática acaba se especializando e formando estruturas reprodutivas assexuais, que só têm uma única função, a produção e a dispersão de esporos. Tá? No caso, a gente vai chamar esses esporos de origem assexual, é tradicional, né, entre os especialistas em Ascomycota, de chamá-los de conídeos,
Tá? Então, essas estruturas especializadas se chamam conidióforos. Tá? Então, são esporóforos, né, que produzem esporos, conidióforos que produzem conídeos. Tá? Então, conídeo é um sinônimo de esporo assexual em Ascomycota. Aqui a gente mostra uns exemplos bem interessantes que a gente vai poder ver isso, inclusive, em aula prática depois, né? São de fungos que atacam o pão também, assim como alguns zigomicota, né? E frutas, tá? São espécies contaminantes muito frequentes no nosso ambiente, né? Com muita facilidade elas acabam ocupando o substrato e se desenvolvendo sobre o substrato, tá? É o caso de aspergillus, tá? E de penicillium. Basicamente, a diferença entre os seus conidióforos é que em penicílio o conidióforo ele é ramificado, certo? Formando essas fiales onde são produzidos os esporos. Já o aspergillus, o conidióforo, ele é capitado, ou seja, ele tem uma cabeça na ponta de onde saem essas fiálides e da ponta dessas fiálides são produzidos os esporos, tá? Mas isso a gente vai ver com maior detalhe nas aulas práticas. Bom, existe uma grande quantidade, variedade de formas, tamanhos dos conídeos. Na verdade, é uma beleza à parte dos Ascomycota, né? Aqui tem alguns desenhos mostrando, mas eu vou mostrar imagens microscópicas para provar que esses esporos, né, bem ornamentados, eles de fato existem, né? Tem alguns, inclusive, que são muito bonitos, que formam uma espiral, assim, são esses aqui, ó. Só por curiosidade. Bom, quanto à reprodução sexual, tá? Dos 5 tipos de reprodução sexual conhecidos no reino dos fungos, tá? Aqui em Ascomycota a gente já foram registrados 4 tipos, tá? Obviamente que um deles não é conhecido aqui porque ele é um tipo de reprodução sexuada que só ocorre lá naqueles fungos que são principalmente aquáticos, né? Que são aqueles fungos que têm o flagelo, que é a reprodução, copulação planogamética, tá? Não sei se vocês lembram, ok? Mas vamos aos 4 tipos de reprodução que existem em Ascomycota, né? A copulação gametangial, certo? Que a gente já falou em alguns momentos, né, na disciplina. Copulação significa fusão, ou seja, é quando os gametângios não produzem gametas, são eles mesmos que funcionam como estruturas reprodutivas, tá? Eles se fusionam, tá? E aí acontece a passagem do conteúdo genético de um gametângio para o outro, né? E é onde se estabelece então a condição de cariótica, né? Então essa reprodução, além de Ascomycota, a gente viu lá em Zigomicota e Chytridiomycota, certo? O contato gametangial não acontece fusão. Na verdade, é quando os gametângios eles apenas se aproximam e um encosta no outro, né? Não há uma fusão, mas esse ato de encostar faz com que um gametângio passe para o outro o seu conteúdo genético, tá? Essa é uma reprodução que é exclusiva de Ascomycota, ok? Existe também a espermatização, que nada mais é do que uma reprodução sexual, porque existe em algum momento no seu desenvolvimento, né, o processo de recombinação gênica, né, e o reestabelecimento da condição haploide por conta da meiose, ou seja, o processo central dessa reprodução é o meiótico. Mas é muito interessante porque o esporo que é produzido nessa estrutura assexual, ele também é assexual. Então, vejam, é um esporo assexual que é liberado no ambiente e ele encontra uma hifa de um outro organismo, mas da mesma espécie, que é compatível geneticamente, tá? Esse esporo acaba se fixando nessa hifa,
receptiva, há uma degeneração das paredes entre o esporo e a hifa, e o conteúdo genético do esporo passa para a hifa. Ou seja, é nesse momento também que se estabelece uma condição dicariótica desse organismo que recebeu esse núcleo desse esporo, de um outro indivíduo. Tá? Então, uma reprodução sexuada é muito interessante, né? Tá? Que envolve estruturas reprodutivas assexuais e estruturas somáticas. Tá? E a gente observa esse tipo de reprodução sexuada em ascomicota e basidiomicota. E o último processo é o somatogamia. É quando acontece a gamia, a união de estruturas somáticas. Tá? A gente vai ver depois no ciclo de vida uma representação melhor, mas basicamente a gente tem um indivíduo aqui, né, geneticamente distinto desse outro indivíduo aqui. Eles vão se encontrar em algum momento, né? Existe uma conectividade dessa estrutura somática, ou seja, uma plasmogamia, onde é compartilhado então o conteúdo genético de uma hifa para outra e é onde se estabelece essa condição dicariótica. Tá? A gente viu já a somatogamia em Ctridiomicotta, ou seja, não é uma reprodução que surgiu, né, nesses grupos mais derivados de fungos, ou seja, é uma reprodução que existe, né, lá em grupos viventes hoje, mas que são linhagens muito antigas, certo? Como os Ctridiomicotta sensulata, tá? E também tem, então, Ascomicota e Basidiomicota. E a gente vai ver depois no ciclo de vida esse tipo de reprodução. Okay? Aqui, chegamos no ciclo de vida. Tá? Bom, gente, uma coisa muito importante, uma dica interessante é, no ciclo de vida, para vocês fazerem uma boa leitura e uma boa explanação, né, quando tiverem que explicar o ciclo de vida para os seus alunos, por exemplo, é muito importante que vocês comecem pelo esporo, que é a unidade básica da vida, tá? Então aqui a gente tem os esporos que foram liberados no ambiente, tá? Esse esporo ele vai germinar e vai formar uma hifa haploide, tá? Monocariótica, certo? E aí tem um outro esporo que vai formar um outro indivíduo, né? Uma condição genética distinta também, certo? Mas essa hifa e essa outra hifa, ou seja, esses micélios, eles podem se encontrar em algum momento do seu desenvolvimento, certo? Como eles pertencem à mesma espécie, são geneticamente compatíveis, essa estrutura somática acaba crescendo em direção a essa outra estrutura somática, ou seja, um indivíduo procura o outro, né, através dessa ramificação das hifas, tá? E acaba acontecendo uma plasmogamia, que é o processo central aí, digamos, da somatogamia, ou seja, acaba acontecendo uma união das estruturas somáticas. Percebam que aqui não existe estrutura reprodutiva envolvida nesse processo de reprodução sexuada, tá? A partir daí, esse micélio ele vai se desenvolver de modo dicariótico, que é o que a gente chama N mais N, tá? E é esse micélio, no caso dos macrofungos, que vai produzir estruturas reprodutivas macroscópicas, tanto lá em Basidiomicota como aqui em Ascomicota, certo? E em algumas regiões anatômicas desses macrofungos é que a gente vai poder observar o desenvolvimento do basídio ou do asco, tá? Basídio lá em Basidiomicota e do basídio aqui em Ascomicota, né? Então, no caso desse fungo aqui, desse exemplo de Cockainia speciosa, que é um fungo discoide, essa região terminal onde são produzidos os ascos, ela fica microscopicamente dentro do disco aqui dentro, tá? E a gente vai chamar microscopicamente essa região onde estão dispostos os ascos, né? A gente vai chamar de himênio, tá? Então é no asco, gente, que a condição dicariótica ela se perde. Isso quer dizer que existe a união dos dois núcleos,
né? E é o que a gente chama de cariogamia, união dos cárions. E é nesse momento, e somente nesse momento, que o fungo fica diploide, 2N. Só que lembrem, né? Os fungos eles são ou haploides ou dicarióticos na maior parte do seu ciclo de vida. Então, na sequência, lá dentro do asco mesmo, o que acontece? Uma meiose. E essa meiose leva, então, à produção de núcleos haploides de novo, né? Que por mitose vão acabar se multiplicando, né? E dentro do asco, esses núcleos vão acabar formando, né? Fazendo parte de esporos que serão maturados dentro do asco e serão liberados para o ambiente. Ok? Então, esses ascos acabam voltando novamente para o ciclo, né? Então, percebam que esse aqui é um ciclo de vida que reflete a reprodução sexuada, né? Especificamente do tipo somatogamia, tá? E percebam que esse ciclo de vida, né, a gente tem aqui umas cores que mostram toda a etapa do ciclo de vida em que o fungo ou os fungos, né, dessa espécie, eles estão na condição haploide. Depois toda a etapa que eles estão na condição dicariótica. E uma pequena parte, né, desse ciclo de vida é a condição diploide, que a gente consegue ver aqui pela cor vermelha, né? Então, percebam que ciclo de vida não é um bicho de 7 cabeças, tá? Na verdade, é um esquema que facilita muito a vida do professor na hora de explicar para o seu aluno quais são as principais etapas, características essenciais desses fungos, né? E como que o fungo, então, se reproduz, como que ele se desenvolve no ambiente, ok? Bom, gente, como a gente falou lá em Ascomicota, né? Lá na aula de macrofungos, as estruturas reprodutivas macroscópicas de Ascomicota a gente vai chamar de ascoma. Não vamos chamar de ascocarpo, corpos de frutificação, porque não são plantas, são fungos, ok? Então, esses ascomas aqui, né, eles são formados por hifas, né, é uma especialização, certo? Que gera essa estrutura que tem uma função específica, tá? Que é a formação de uma região himenial, que é onde estão as terminações hifais, que a gente vai chamar nesse caso de ascos, que é onde acontece, né, a cariogamia, a meiose e a formação dos esporos nos ascos. Tá? Então, os ascos eles ficam enfileirados aqui nessa região que a gente vai chamar de himênio. Tá? É uma região microscópica que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que está aqui. Né? Então, imagine aqui dentro desse fungo discoide, né, existem milhares, né, de terminações hifais de ascos produzindo os ascosporos, certo? Aqui mostrando então uma micrografia, né, um asco, né, maturando os seus 8 ascosporos, né, de modo interno, tá? E de modo também diferente de basídio que a gente vai ver lá em Basidium micota, ok? Aqui é só um diagrama bem interessante, uma representação bacana que mostra a formação do asco, certo? A cariogamia, né? Ou seja, a condição dicariótica aqui se tornando uma condição diploide aqui, mas na sequência, né, com a formação do asco, vem a meiose, certo? E todas as etapas da meiose que levam, inclusive, à maturação dos esporos, certo? Essa figurinha, esse GIF, mostra perfeitamente aqui a cariogamia acontecendo, a meiose, né, a maturação dos esporos e a liberação dos esporos. Né? Então, primeiramente é uma hifa dicariótica, né? Acontece uma cariogamia, certo? Meiose, tá? E formação dos esporos, liberação dos esporos do asco. Gente,
Quais são os tipos de ascomas que a gente vai encontrar, né, em ascomicota? Existem 3 tipos básicos, certo? Aquilo que a gente chama de apotécio, que é esse ascoma cujo himênio, tá? Ou seja, a disposição dos ascos fica totalmente exposta, certo? Não é uma estrutura fechada, esse ascoma ele não se fecha, certo? Também tem o peritécio. Deixa eu mostrar para vocês aqui um ascoma. Tá? Aqui a gente consegue ver, né, um apotécio, certo? Onde tem o himênio, tá? Percebam que ele é totalmente aberto, tá? Esse himênio é onde estão os ascos e os ascosporos, certo? É um exemplo de um fungo que está associado a uma alga, né? É um líquen, na verdade. Esses líquens formam esses apotécios, de modo geral, os líquens formam apotécios, tá? E o himênio, então, ele fica totalmente exposto, tá? Ou seja, a liberação dos esporos, ela acontece de uma forma meio que ativa, né? É mais simples, certo? Não depende de um agente externo que quebre, que rompa, digamos, esse ascoma para a liberação desses esporos para o ambiente, tá? Então, aqui estão sendo produzidos, né, nesse ascoma do tipo apotencial, mais especificamente aqui no himênio, nos ascos, vários ascosporos que estão sendo liberados no ambiente o tempo todo, tá? Também tem uma outra forma de ascoma que é o peritécio. Ele tem uma forma de urna, ou seja, ele quer dizer que o himênio ele fica enclausurado, fechado, mas não totalmente, porque existe uma pequena abertura aqui, um estíolo, né? Um estíolo por onde os esporos maduros vão acabar sendo liberados. Tá? Aqui tem um exemplo, né, de um peritécio, ok? E eu acho que a gente pode dizer inclusive que tem a forma de uma pera, né? Para lembrar, tá? O peritécio tem uma forma, de modo geral, de uma pera, tá? Onde o himênio ele fica protegido, mas existe uma abertura para a liberação dos esporos, certo? O último exemplo de ascoma é do tipo cleistotécio. É o tipo de ascoma que ele é totalmente fechado, tá? Aqui a gente vê um cleistotécio, né? Tá vendo? Ele está totalmente fechado, o himênio está totalmente enclausurado, não existe nenhuma abertura, tá? E aí são estruturas reprodutivas que dependem de agentes externos, né? Para a liberação dos esporos, ok? Aqui, então, só para reforçar, né? Apotécio, eles podem ser, pode ter a presença de pode ser projetado, né? Tem um tipo de estipe, né? Tá? É muito comum nos fungos discoides, tá? Como Philipsia, Coccinea, lá nos líquens a gente vai ver muitas estruturas reprodutivas desse tipo, né? Ok? Tá? Então, o himênio ele fica aqui dentro, tá? E o himênio nada mais é do que essa porção de ascos, né? Essa camada de ascos que a gente consegue ver aqui, ó, certo? É uma camada de ascos, tá? Formando um himênio, né? É uma camada microscópica que a gente não consegue ver, mas é onde estão os ascos e os ascospórios, e onde eles são liberados, ok? O peritécio, então, tem aquela forma, né, de urna, né, forma de pera. O himênio fica fechado dentro do peritécio, mas o peritécio ele é aberto, né, é um ascoma que tem uma abertura, certo? E no caso desses fungos do gênero Schillaria, que formam esses bastões, a gente consegue ver que, na verdade, esse bastão ele é uma estrutura estromática. E na margem, né, a gente consegue ver esses pontinhos negros aqui, que nada mais são do que peritécios. Ou seja, essa estrutura aqui não é um ascoma, essa é uma estrutura que reúne centenas de ascomas imersos nesse estroma, certo? Então tem muitos peritécios, né, onde produzem os ascos aqui no himênio, né, e tem uma abertura por onde
esses esporos são liberados, ok? A gente vai ver isso não só em Schillaria, que é um fungo saprófita, né, que decompõe madeira, mas a gente vai ver isso também naqueles fungos que parasitam e controlam o comportamento dos insetos, os Cordíceps sensulato, tá? Então, de modo geral, aqueles bastõezinhos, aquelas estruturas produzidas para fora do corpo da formiga, do inseto de modo geral, são estruturas estromáticas onde tem centenas de ascomas do tipo peritécio. Okay? E o cleistotécio, para encerrar essa parte, né? O cleistotécio é uma estrutura, uma ascoma globoso, de modo geral, e que não tem abertura nenhuma, ou seja, o himênio ele fica enclausurado, totalmente fechado, né? Um exemplo interessante é o do gênero tuber, que são as trufas, né? E elas são produzidas embaixo da terra, né? na rizosfera das plantas, tá? Por isso que as trufas elas apresentam um cheiro muito particular, muito característico e que atrai animais. Por quê? Porque esses fungos, além de serem fechados, né, ou seja, os esporos serem totalmente produzidos de modo interno, eles precisam de um agente externo para a disseminação desses esporos. Então, é uma estratégia de dispersão dos esporos ter esse cheiro forte que atrai animais que cavam, comem essas trufas, né, e acabam dispersando os esporos. Tá? Aqui dá para ver melhor, né, uma ascoma do tipo cleistotécio, onde foi quebrado, rompido, e a gente vê os ascos globosos com os ascosporos aqui dentro. Okay? Bom, quanto à forma dos ascos, né, então existem ascos bem compridos, bem globosos, tá? Com diferentes colorações, com diferentes reações, que inclusive tudo isso é utilizado para a taxonomia do grupo, tá, gente? Para reconhecimento das espécies. É uma fonte de informação morfológica extremamente importante para a gente reconhecer essa grande diversidade que existe em Ascomycota. Mesma coisa os esporos, né? Os esporos são muito variados. Aqui eu falo especificamente dos esporos de origem sexual, os meiosporos, tá? São os ascosporos, são os esporos que são produzidos em ascos, tá? Então eles podem ser pigmentados ou não pigmentados, eles podem ser inteiros ou eles podem ser septados, tá? Multiseptados, como é o caso dos esporos que a gente vê numa grande quantidade de cordíceps, ok? Bom, já indo para o final da nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura dos líquens, que a gente vai ter inclusive a oportunidade de ver melhor isso em aula prática, tá? Mas como vocês sabem, os líquens são associações entre fungos, né? Principalmente de Ascomycota, tá? Mas claro, gente, existem também basidiolíquens, certo? Então é uma associação principalmente de fungos do filo Ascomycota com algas verdes ou até mesmo cianobactérias, certo? Acredita-se que é uma relação simbiótica do tipo mutualista, né? Onde o fungo, através das suas hifas, dá ambiente propício com umidade, né, para a reprodução das algas, para elas sobreviverem ali, certo? E por outro lado, a alga então produz açúcares, né, e acaba disponibilizando para o fungo, tá? Dizem, né, que é uma relação mutualista, mas existem algumas micrografias que mostram que me parece que a alga não tem muita opção, certo? Aqui ela está sendo utilizada, né? Parece que está presa pelo fungo, ok? Tá? Então, por que a gente diz que os líquens, por mais que sejam associações, a gente chama eles de uma entidade biológica e acaba dando nome para espécies dos líquens,
né? Porque os líquens eles têm uma capacidade particular de reprodução. É uma reprodução assexual, certo? Ou seja, com base em o processo central é mitose, né? Mas eles formam nesse processo de mitose aqui, né, assexual, formam sorédios, que são pequenos propágulos de micélio já com algas aderidas. Né? Então, esses propágulos acabam sendo dispersos, né, no ambiente, tá? E acabam se desenvolvendo e formando líquens inteiros depois, certo? Os fungos, eles também se reproduzem, tá? Das algas. Eles se reproduzem através de reprodução sexuada, a gente sabe, a gente consegue ver isso. Inclusive, são fontes de informação muito importantes para reconhecimento dos líquens, tá? As estruturas reprodutivas sexuais dos fungos, que a gente consegue ver aqui, e a gente vai ver isso com mais calma lá nas aulas práticas, tá? Ok? A título de curiosidade, né, gostaria de falar para vocês, contar um pouquinho dessa história. É um trabalho que saiu recentemente, eu acho que 2016, na Science, ou seja, os líquens saindo na capa da Science, né? Vejam como são organismos bem importantes, assim, certo? Um grupo de liquenólogos, entre outros especialistas de outras áreas, estavam muito incomodados, na verdade, com essas duas espécies de líquens, tá? Bryoria tortuosa e Bryoria fremonte. São espécies que ocorrem lá em uma área lá dos Estados Unidos, né? E a única diferença morfológica entre essas duas espécies é apenas essa coloração amarelada, que é resultado da presença de uma substância tóxica que é o ácido vulpínico. Tá? Ou seja, macromorfologicamente, quanto à forma, eles são idênticos e microscopicamente também são idênticos. Então, são tratados como espécies distintas, principalmente por conta de que alguns indivíduos são amarelados e outros, então, né, não têm essa coloração tão forte, certo? Então, esses especialistas resolveram avançar nos seus estudos de análise de biologia molecular, né? Porque a morfologia, tanto macro quanto micro, não estava sendo muito resolutiva, certo? Para saber se eram de fato espécies distintas, né? E a biologia molecular mostrou que tanto os líquens tanto as algas quanto os fungos pertenciam às mesmas espécies, certo? Ou seja, o fungo que forma essa estrutura é o mesmo fungo que forma essa estrutura. As algas também são as mesmas, tá? A única coisa que eles encontraram foi um terceiro elemento. Foi conteúdo genético de um outro grupo de fungo, tá? Que não pertence à Ascomycota. Na verdade, são leveduras lá de Basidiomycota. Só que como essas leveduras elas são unicelulares e elas ficam emaranhadas ali pela hifa do fungo Ascomycota, na microscopia não é possível observar. Mas foi detectado na biologia molecular. Então, para poder observar esse terceiro elemento dessa associação liquênica, eles tiveram que fazer um processo de fluorescência para poder observar a presença dessa levedura, tá? Que se chama Cystobasidium, que é uma levedura de Basidiomycota. Tá? E eles perceberam que os líquens amarelados apresentavam uma grande quantidade, muito maior, de leveduras do que o outro link que não é tão amarelado, certo?
Ou seja, quer dizer que a levedura também existe nessa associação, só que ela está muito mais presente nessa associação. Então, por consequência, eles entenderam que o ácido vulpínico, na verdade, era produto dessa levedura, certo? E então, a gente sabe hoje que os líquens não são apenas associação entre um fungo e uma alga, tá? Mas, na verdade, são associações entre algas e podem existir muitas espécies de fungos envolvidos nessa associação, ok? Bom, sobre os líquens, então, eu já falei lá no início, né? São três grandes grupos morfológicos, né? A gente chama os líquens crostosos, esses são completamente aderidos ao substrato. Os líquens que se projetam, então, no substrato, que não são aderidos, né? São esses aqui que a gente chama de folhosos, por conta desse talo que lembra uma folha, tá? Eles são esverdeados por conta da presença da alga, certo? Mas, na verdade, essa estrutura, esse talo, é formado por hifas do fungo, tá? Que apresentam as suas estruturas reprodutivas aqui, ó, né? São as comas do tipo apotécio. Aqui a gente consegue ver melhor ainda, né? Nesse líquen fruticoso, né? Aqui um apotécio do tipo... uma ascoma do tipo apotécio, né, apotécial, tá sendo formado nessa estrutura que parece um ramo, um galho de uma planta, mas na verdade essa estrutura ela é toda formada por hifas do fungo, tá? E ela é esverdeada porque apresenta as algas, né, imersas nesses filamentos, nesse micélio, ok? Os líquens, na verdade, representam uma grande diversidade, né, dentro de Ascomycota, como eu já falei, e é muito interessante. Eu vou pedir para que todos façam isso, né? A gente não precisa esperar a aula prática para fazer isso, né? Então, se aproximem de um tronco, de uma árvore, de uma folha, de uma árvore, de uma rocha, tá? E observem a grande quantidade de diversidade que existe de líquens numa pequena área. Para vocês terem uma ideia, essa fotografia aqui ela tem 10 centímetros de largura, né, esse retângulo, por 5 centímetros aqui, tá? E aqui a gente consegue ver não só os três grandes grupos, né, líquens foliosos, como líquens crostosos, como líquens foliosos, mas também os líquens fruticosos. A gente vê os três grandes grupos e a gente vê diferentes espécies e diferentes indivíduos também. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui a gente consegue ver um indivíduo, tá? E aqui tem um outro indivíduo. Aparentemente, por conta dos apotécios, parece ser da mesma espécie, mas são indivíduos diferentes. Por quê? Porque existe uma linha entre eles. Essa linha a gente vai chamar de zona de interação combativa, porque é uma forma química dos fungos, de modo geral, e também dos líquens, deles delimitarem a sua área. Na medida em que o líquen ou o fungo delimita a sua área, ele tem esse espaço para explorar, digamos, o recurso. No caso do líquen, vai explorar a luz, né? E no caso dos fungos saprófitas, por exemplo, decompositores de madeira, eles vão explorar a madeira, né? Os compostos lignocelulolíticos, ok? Então, fica aí um desafio para vocês. Procurem um tronco de uma árvore, se aproximem e tentem observar os diferentes grupos morfológicos de líquens, as diferentes espécies que existem, né, e os diferentes indivíduos. Isso é possível, tá, gente? Olha só, olha que coisa mais linda. Uma folha pequena, aqui a gente poderia ficar muito tempo contando o número de espécies diferentes, tá? Mas, professor, como é que eu vou saber que essa espécie é diferente dessa outra aqui? Se esse indivíduo pertence a uma espécie, esse outro pertence a outra, né? Exato, né? Então, uma das coisas que os liquenólogos fazem para reconhecer as diferentes espécies é estudar as estruturas reprodutivas dos fungos, tá? Mas existe uma forma um pouquinho mais rápida
que eu vou mostrar para vocês. Vejam aqui nessas imagens, né, que são fotografias, tá, de líquens, que estão sobre troncos, galhos, certo? Quando esses líquens, eles estão nessa condição, produzindo uma grande quantidade de substâncias, tá? Como ácidos, ok? E esses ácidos, eles se revelam, às vezes, por fluorescência, né? Se a gente coloca uma luz ultravioleta, um determinado comprimento de onda, a gente consegue observar uma distinção maior entre as espécies, certo? Aqui mesmo, então, a coisa que não dava para observar, né, com a luz normal, quando a gente aplica a luz ultravioleta, a gente percebe uma coloração diferente, tá? Aqui, então, olha só que interessante, né? A gente sabe que são indivíduos diferentes, mas a gente não tem facilidade para dizer que são espécies diferentes, essas duas manchas aqui, né? Mas quando a gente aplica a luz, olha só, uma é um indivíduo de uma espécie, né, que produz um ácido que se revela na ultravioleta de cor amarelado, e esse outro de uma cor mais roxa, né? Os líquens são fascinantes, pessoal, são super interessantes de serem estudados. Para finalizar a nossa aula, vou falar um pouquinho, de uma forma bem rápida, sobre a importância dos ascomicota, né? São extremamente importantes para a fermentação, certo? Como o caso das leveduras Saccharomyces, né, que são utilizadas na fermentação alcoólica, né, para a produção de vinho, cerveja e tudo mais. Mas também tem aquelas espécies de leveduras que são utilizadas para a fermentação do pão, né? Também, a partir de muitas espécies de ascomicota, a gente pode obter medicamentos, né? O caso clássico aqui que eu gostaria de falar é o da penicilina, certo? Claro que também esses fungos produzem muitas toxinas, né? Algumas toxinas que podem levar à morte de animais, né? E de humanos, ok? Tem muitas espécies que são patógenas, né? No caso de patógenos de gramíneas, tá? Parasitas de insetos, no caso dos labobenes, que são esses funguinhos aqui, microscópicos, que às vezes a gente consegue ver na carcaça ou que pega uma carona, digamos, com alguns insetos. Aqui a gente consegue ver essas estruturas muito pequenas, né, produtoras de esporos aqui, ó, numa formiga viva, tá? No corpo de uma formiga, né? E tem algumas espécies que se relacionam com outros organismos vivos. É o caso dos líquens, que a gente acabou de falar, e também tem micorrizas, né, que a gente também falou lá no início da aula. Okay? Bom, gente, a gente ter a oportunidade na aula prática de ver essa grande diversidade de macrofungos, mas a gente também vai ver microfungos na aula prática, a gente vai ver leveduras, os diferentes tipos de estruturas somáticas, né, leveduriforme, filamentoso. Observem que os filamentos, as hifas, elas são regularmente septadas nesse grupo de fungos, certo? Como uma característica que surgiu aí ao longo da evolução dos fungos, que permite, inclusive, que esses fungos possam ter um crescimento e muitas vezes ilimitado, né? A gente vai observar então também estruturas reprodutivas assexuais, estruturas reprodutivas sexuais, tá? Algumas delas que nós mesmos vamos, durante a expedição de campo, coletar e vamos trazer para a nossa aula, ok? Um abraço e até a próxima aula.